pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CSC Connect Podcast. Estamos começando o 10º episódio hoje, dessa jornada de 2025, e hoje o tema da nosso podcast é Saúde do Homem e Qualidade de Vida. Esse tema está em alta agora, porque a gente está em novembro azul, né? Destino na nossa conversa hoje. E para isso eu trouxe convidados muito especiais, escolhidos a dedo aqui no CSC Alunos, para compartilhar dessa conversa com a gente. Bom, assim como o Thiago trouxe, né, sou o Gabriel, trabalho ali na parte de supervisor, na parte financeira do CRA. Eu fui convidado, assim, para falar um pouquinho sobre a saúde do homem aqui hoje. Sou formado em educação física, não é muito vinculado ao que eu atuo hoje, mas tenho 6 anos de atuação na área já. Trabalhei como personal, professor de dança, professor de crossfit, então já fiz de tudo um pouco já na área de educação física. E acho que vai ser muito interessante abordar esse tópico aqui hoje, trazer um pouquinho sobre o assunto que realmente é um estigma, é um pouquinho mais rígido um pouco de falar sobre a saúde masculina, então acho que vai ser bem legal debater um pouquinho. Eu sou o Rafael, sou analista de experiência do aluno Selvi. Estou à frente desse tema de experiência há mais ou menos um ano, também já passei pelo CRA, pude compartilhar um pouco dos conhecimentos do Gabriel, nós atuamos juntos ali. Sou acadêmico de enfermagem, já estou há 2 semanas de diploma, graças a Deus, e hoje vim aqui contribuir então com alguns conhecimentos de saúde do homem. Eu sou o Luiz Alfredo, mais conhecido como Alfredo, trabalho hoje no registro de diplomas, como o Thiago falou. Sou formado em arquitetura, aqui pela instituição também. Estou aqui no registro há 1 ano e 5 meses, recebi o convite do Douglas, do pessoal, para poder participar e para falar de um tema tão importante e pouco discutido, né? Que é a saúde do homem. Bom, quebrar um pouco o gelo, a gente começar a falar um pouco melhor sobre o assunto. Nós temos em torno de Novembro Azul, que é focado em grande parte dessa resposta, é isso que vem na mente. Só como é um assunto delicado, eu quero deixar para falar um pouquinho depois. Então, acho que como abrir para a saúde em geral do homem, falando um pouco mais aberto, mais amplo. Quando vocês escutam a frase saúde do homem, o que vem primeiramente? Eu acho que a primeira coisa que vem para mim, né, na cabeça é muito voltado para estigma, voltado um pouco para a parte de ser forte e tudo mais, né? Eu acho que principalmente um pouco voltado para a minha formação, né, da educação física. Eu acho que sempre que a gente fala um pouco sobre a saúde do homem, sempre é muito olhado para musculação e atividade física e precisar ser aquela figura forte, né, do homem e tudo mais. Então eu acho que já volta um pouco para esse lado, mas tira um pouco da parte de prevenção e sim mostrar mais que você é forte do que realmente se cuidar ao todo, né? Então, assim, acho que essa parte é um pouco mais delicada de começar a entrar nesse assunto de prevenção, de se cuidar, de ter um autocuidado, de manter uma frequência de preciso fazer certas coisas antes, né? No geral, preciso fazer certas coisas para manter a minha saúde, né? Eu acho que hoje tem muito essa separação de preciso mostrar que eu sou o homem forte, ou não, tudo bem, preciso ter mais esse lado de cuidar, entender as coisas que eu preciso hoje para o dia a dia. O que vocês acham? Quando me vem essa palavra saúde do homem, eu penso muito no autocuidado. É um pouco, parece que nem cabe na mesma frase, né? A saúde do homem e o autocuidado. Quando a gente fala em autocuidado, parece que você está trazendo mais para um lado feminino, assim, da coisa, né? Porque as mulheres têm toda essa questão do autocuidado. Mas como o Gabriel falou, não é apenas o estético, né? A questão da academia, a questão do corpo, né? É a questão da gente entender os sinais que o nosso corpo dá, né? E a todo momento ele nos dá sinais, né? É um estigma ainda a gente conseguir trazer esse tipo de assunto, assim, em pauta. E acho que por isso que a importância também da gente estar aqui reunido nesse mês, né? Não usar só o mês para falar disso, que separamos esse mês para falar sobre a saúde do homem, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer pautas como essa, para a gente poder alertar, né? A gente vem de uma geração onde a gente tem mais acesso à informação, onde a gente consegue pesquisar mais sobre as coisas e consegue levar isso para dentro das nossas casas, com os nossos pais, com os nossos avós, alertar. E que isso sirva também, né, toda essa pesquisa pra gente, né, e para as nossas futuras gerações, e abrindo caminho, e quebrando essas barreiras aí, essas
as raízes culturais, né, da masculinidade, né? E dá para perceber, você comentou de levar para casa, né, que é bem difícil a gente conseguir, às vezes, trocar uma ideia com o pai ou com o avô, que são de gerações anteriores, né, com relação a esse cuidado e o médico, uma dorzinha ali, ficar, não é nada. Sim, deixar todo um remédio logo passa. Toma Dorflex, tá tudo certo. Trazendo um pouquinho do contexto de saúde não geral, focando em saúde do homem, a gente costuma usar muito uma analogia dentro do serviço, que é o homem cuida muito melhor do carro do que dele mesmo. Então o carro ele leva na oficina para fazer uma revisão, ele leva para trocar o óleo, ele leva para fazer, seja uma revisão de freios, de pneus e tudo mais. Isso tudo tentando prevenir ali algum dano maior dentro do carro. O corpo humano, o corpo do homem, é justamente a mesma coisa. Então é muito importante manter ali os exames em dia, sempre fazendo ali o básico de exames, um hemograma básico, fazendo aferimento de pressão, vendo ali os níveis de glicose do sangue. Isso tudo são exames básicos e são exames que prevêem alguma doença que pode ser ali um pouco mais grave, que pode de fato influenciar na sua nutrição. Você chegou a fazer estágio já agora? Sim, já passei por todos os níveis de assistência à saúde, cardio, bem, física. Qual que você acha assim, que é a porcentagem? Já atendido bastante gente, provavelmente muito mais mulheres. Muito mais mulheres. Tem estudos que falam que 70% dos atendimentos de saúde são realizados por mulheres, então 30% somente por homens. E muitas vezes, quando o homem procura o serviço de saúde, é porque ele já não está aguentando mais aquela função. Então, assim, já passou muito da prevenção, já passou muito dos sinais de alerta, e o corpo já está literalmente pedindo socorro. E é aí que esse homem vai procurar esse serviço de saúde. Bom, o que vocês acham que causa mais resistência dos homens em geral falar sobre o assunto? Você tem muito a ver com esse estigma de precisar ser uma figura forte, sabe? Eu acho que ao longo do tempo, né, tudo isso foi sendo criado, essa imagem de que o homem ele não pode sentir dor, ele sempre tem que estar trabalhando, ele sempre tem que estar entregando, ele não pode chorar, né? Exato, não pode chorar, não pode ser sensível, tudo isso parece que ele precisava criar uma casca grossa para não mostrar para a sociedade que ele está passando por um sofrimento, seja ele psicológico ou físico, né? Então, eu acho que é uma construção histórica que hoje está começando a ser desconstruída, né? Então acho que a gente está num caminho para que isso melhore com o tempo. Acho que hoje eles estão buscando, né, os homens estão buscando mais ajuda, buscando mais prevenção, buscando mais se cuidar, mas ainda é uma construção histórica que bloqueia muitas pessoas, né? E a gente tinha mencionado, né, sobre essa questão de familiares e tudo mais. Eu tenho muita essa experiência até com meu pai, por exemplo. Meu pai ele chegou a ter problema na coluna. Agora ele tá tratando que ele tá com quase 60 anos. Mas assim, ele sente essa dor desde os 35, né? Então quanto tempo ele foi? Não, é só uma dor, vou tomar um Torcilax, vou tomar um Dorflex, dá pra aguentar, fazendo serviço pesado, carregando caixa e tudo mais. E hoje, assim, chegou num momento que não dá mais, né? Que nem o Rafa trouxe, né? Eles só vão atrás quando realmente é o último caso, é o ápice da dor ali, eles não estão aguentando. E aí descobriu que realmente ele tem um problema sério na coluna que ele precisa tratar. Mas mesmo assim ele ainda carrega algumas coisas pesadas que ele precisa provar que ele é o cara forte, né, e tudo mais. Então é uma construção histórica bem complexa de se quebrar, mas acho que a gente está começando a caminhar para o caminho certo agora. É a vulnerabilidade do homem. Ele se sente super-herói, ele não pode demonstrar fragilidade, ele não pode demonstrar fraquezas, mas quando chega ali o momento ele já não consegue mais segurar a dureza. E aí, muitas vezes, infelizmente, já é tarde demais. Vocês lembram quando que foi que Novembro Azul começou? Eu lembro. A parte do diz que o Outubro Rosa veio primeiro, depois de um tempo do Novembro Azul. Eu sei que é algo que não é há tanto tempo, assim, é pouco tempo perto de tudo que significa isso, né? Mas agora dá pesado, assim, mesmo eu não me recordo. Começou a ter mais discussão ali sobre exames, e aí as piadinhas. Gabriel, ficando um pouco na parte de educação física, como que a área enxerga e atua mais nessa frente do homem, né? Quando você vai ter todas as áreas da educação física pode atuar. Bom, na parte da educação física, eu acho que é um pouco mais fácil da gente ter o homem atuando na parte da educação física. Porque acho que, como a gente comentou um pouco sobre a construção histórica, também sempre teve o homem envolvido no esporte, na atividade física, né? Então isso é um pouco mais fácil. Eu acho que o grande estigma disso é que, assim como o Alfredo comentou, sempre foi muito voltado para estética, né? E
né, ser o melhor, né, competição e atletismo e tudo mais, e não voltado para a saúde. Mas eu sinto que de um tempo para cá isso mudou. Faz um tempo já que eu não estou vinculado à academia, né? Acho que tem uns 3 anos e meio que eu saí da atuação. Mas no momento em que eu saí, eu já comecei a sentir uma mudança muito grande no cenário, de as pessoas, né, no geral, mas né, incluindo os homens também, começarem a buscar mais uma prevenção. Então, hoje, né, eu tenho as pessoas antes, né, eu desloquei meu ombro e aí eu vou começar a fazer um fortalecimento de ombro. E não, eu comecei a ver pessoas mais, eu já vi eu conheço alguém que já teve esse problema, eu conheço alguém que já desenvolveu, né, seja alguma coisa na coluna, articular, qualquer tipo de situação que pode gerar algum empecilho no dia a dia. E aí, então eu vou ir lá me prevenir e começar a fazer essa atividade física antes, né? E a atividade física, no geral, ela traz inúmeros benefícios, seja ela qual for, né? Eu nem vou entrar no mérito de exercício ou atividade física, né? Acho que, como um todo, se você faz uma caminhada, se você, né, joga futebol, se você faz aula de dança, se você faz musculação, crossfit, seja o que for, vai agregar na sua vida de várias maneiras. Então, olhando para o ponto de mais científico, né? Então vai te ajudar na produção hormonal, você vai ter um desempenho melhor no dia a dia, porque seus hormônios vão estar, né, vão ser produzidos com mais frequência do que se você tiver um sedentarismo, né? Então o seu corpo, quando você é sedentário, ele começa a entrar num estado mais calmo, mais baixo, ele vai se acostumando, o músculo não reage mais tão fácil, as articulações começam a estralar, começa a doer, então isso vai prejudicando muito, né? Já se você faz qualquer tipo de atividade física, lógico, se você faz uma atividade física com uma intensidade mais elevada, é melhor, né? Mas se você faz uma caminhada diariamente, de meia hora, 1 hora mais ou menos, o seu corpo já vai estar muito melhor do que um mês atrás, quando você não estava fazendo nada. Então, vai ajudar também na parte do sono, né? Acho que muitas pessoas esquecem isso também, que o exercício físico, a atividade física, ela ajuda muito você a dormir melhor. E, convenhamos, na rotina que a gente tem hoje em dia, dormir é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente até esquece de dormir, né? Mas é uma coisa que ajuda, né? Então vai ajudar na produção do hormônio do sono também, para que você consiga descansar melhor. Tem uma noite de sono mais contínua, assim, ficar acordando repetidas vezes, né? Te ajuda no dia a dia profissional também, que eu acho que é um aspecto muito importante, né? De você ter motivação para conseguir, né? Às vezes acordar, vou numa academia, treino e depois eu vou trabalhar. Você já vai chegar no seu trabalho mais ativo. Acho que é muito mais difícil de você acorda, e aí você já acorda, às vezes faltam 10 minutos para você trabalhar. E aí você chega no trabalho e ainda não tá tão acordado assim. Então essa atividade física também pode, né, te ajudar no dia a dia, você se sentir mais motivado para entregar outras coisas além, né, do corporal e do físico. Você falou, eu tenho um comentário nerd para os nerds de plantão. Eu tava pensando, não lembro, estava falando sobre melatonina, agora, trabalho ali, PS, e eu fui pesquisar, e aí eu vi que a serotonina é a que gera o mecanismo para gerar a melatonina. E a serotonina, se não me engano, é liberada também. Eu tava pensando quando você falava, tipo, todo aquele estereótipo que a gente estava falando da masculinidade, querer representar essa figura, né, que ainda existe, talvez a educação física seja o melhor caminho, a porta de abertura para o mercado físico. Porque a pessoa querer começar a ir lá na academia com forte, começa a ter mais contato com a área da saúde e acaba começando. Eu vejo como uma porta de entrada muito grande. Quando eu trabalhava na academia, eu sempre tentava influenciar muitas pessoas nesse sentido, né? Então, a maioria vai por conta da estética, né? O público masculino, a maioria vai porque quer ficar parecendo um Ramondino, quer virar fisiculturista, algo nesse sentido, né? Então, é o sonho deles. Mas a maioria não vai virar fisiculturista, e tá tudo bem também. Mas eles sempre entram muito nesse cenário. Mas eu, como professor de academia na época que eu atuava, eu sempre tentava fazer eles olharem para o outro lado da saúde, né? Então, quando eles vinham me perguntar coisas sobre isso, eu sempre falava, você está fazendo academia? Mas também é importante você cuidar da sua alimentação, fazer um nutricionista, fazer um acompanhamento. Se você consegue investir nisso, também investe. Eu já plantava a sementinha da nutrição. Aí, às vezes, ele estava conversando, passando, às vezes, né, quando a gente é personal, a gente tem um contato um pouco mais ativo com a pessoa, né? Então, as pessoas, às vezes, se abrem um pouquinho mais, né? E aí eu já também jogava um pouquinho da psicologia, ó. Então, é importante, talvez, fazer uma terapia também para você cuidar da sua mente. Porque se o seu corpo está bem, mas a sua mente não está, alguma coisa vai ruir em algum momento, né? Então eu sempre tentava ir plantando sementinhas ali, um pouquinho sobre a psicologia, um pouquinho sobre a nutrição, fazer os exames, tudo mais. Quando a pessoa me trazia que estava com alguma dor em algum lugar específico, eles sempre buscam muito na academia o professor para meio que falar o que ele tem.
E não é minha função, lógico. Às vezes eu poderia, né, opinar sobre algo, mas eu sempre falava, ó, eu não sou médico. Então, assim, vai fazer o exame, vai ver realmente o que você tem, porque eu não posso te dar um aval do que está passando. Eu posso criar várias hipóteses aqui dentro do que eu conheço. Mas falar que você realmente tem esse problema e é assim, assim, assim que você tem que tratar, não é minha função. Então eu tentava muito fazer esse intermédio. Então eu acho que realmente a academia pode ser um momento ali que a gente pode aproveitar para que esse público masculino, né, já está buscando a estética, mas, né, principalmente os profissionais da área consigam conduzir eles para esses outros momentos ali, para que eles cuidem melhor ainda da sua saúde. Pegando o gancho com a parte da psicologia, e agora mais um pouco mais de cuidado em geral, quais as práticas que você acredita que os homens podem adotar Como seres biopsicossociais que somos, né, precisamos ter um equilíbrio entre a biologia, a psicologia e o social. Então, nós precisamos estar inseridos em meios sociais, precisamos ter o equilíbrio da mente e também o equilíbrio do corpo, que é onde entra a parte da biologia. E puxando ali um gancho do que o Gabriel falou a respeito da saúde mental, que precisa estar em equilíbrio, senão o corpo não vai estar respondendo, a mesma cultura que nós comentamos anteriormente, que fala que o homem não pode ir ao médico, o homem tem que ser sempre forte, é a mesma cultura que traz que o homem não pode chorar. Então, assim, a depressão no homem, ela pode acontecer de diversas formas e estudos comprovam que, principalmente, a irritabilidade, o consumo de álcool e comportamentos agressivos são formas que a depressão acaba aparecendo no homem. Então, muitas vezes, não é somente aquele comportamento apático, como as pessoas dizem, aquela vontade de fazer nada. Pode ser que no homem, a depressão ela possa se mostrar de formas muito mais agressivas do que qualquer outro ser. Isso por quê? Por causa dessa cultura, por causa de toda a expectativa que a sociedade coloca na figura masculina. Então, assim, como práticas, a gente sempre costuma falar que a alimentação e o exercício, mesmo que mínimo seja, são sempre o melhor caminho para a prevenção. E o exercício físico, junto com uma alimentação saudável, acaba promovendo ali melhora na respiração, melhora no caminhar, melhora no retorno venoso. Então, somente o básico, fazendo o básico ali, você já consegue colher muitos frutos ali para ter uma vida saudável. Não. É verdade. Inclusive, tem pessoas na minha cabeça. Além disso, já que agora a conversa se voltou para a enfermagem, acho que está na hora de a gente estar. Nossa, tá bom. Exame de próstata. O Novembro Azul veio aí querendo levantar essa questão, porque vem aumentando ao longo dos anos os casos. E eu fui dar uma pesquisada com relação a isso para trazer alguns dados, né, para tentar aumentar a nossa conversa. Então, esse levantamento, a gente tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, e eles fazem levantamentos todos os anos. E o câncer de próstata, tirando o câncer de pele, né, que é o primeiro lugar, o câncer de mama e o câncer de próstata no homem e na mulher são os maiores importantes de afetar as pessoas, né, nos últimos anos. E estima-se, eu vou pouco citar aqui, que para 2023 e 2025, 3 anos, eles estimam que tenham 71.730 novos casos de câncer de próstata nos anos. E aí existe uma diferença de regionalidade, e isso está muito, segundo a pesquisa, linkado também à faixa etária, que a gente tem uma população um pouco mais idosa, e também a distribuição regional com acesso à saúde. Então tem alguns números aqui, mas eu não vou entrar em detalhes para cada região, só da nossa aqui, que é a Sul, e estima-se que seja em torno de 57 pessoas a cada 100 mil. Estamos numa região ok, de certa forma, das 5 do Brasil a gente está em 4º lugar, mas assim, o que a gente pode falar para nós públicos? Próstata, cuidados, tabu, medo. A prevenção é sempre o melhor caminho. Eu acho que essa é a mensagem principal. E, assim, como você disse a respeito do tabu, não é um exame que vai levar, sei lá, 10, 15 segundos para decidir quem você é, o que você faz, quais são as suas escolhas, qual é o seu papel na sociedade. Então, assim, é mais um exame médico. E muitas vezes, a pessoa fica, mas eu tenho vergonha, mas o médico vai pensar isso. Para o médico, além de um ser humano, vivente,
funcional, você é um paciente, então ele vai te tratar com toda a ética, com todo o respeito, seguindo todas as normas que o exame pede. Então, assim, literalmente um exame, o desconforto do exame, ele dura de 10 a 15 segundos e toda a parte depois desse desconforto, digamos assim, é conversa. Então, literalmente, são 10, 15 segundos ali de desconforto e depois você pode conversar, você pode falar até outros sintomas que você está sentindo de alguma outra patologia ou alguma outra doença que você está desenvolvendo e para o médico vai ser totalmente normal. Qual que é a importância do exame do toque? O exame do toque, ele, como eu posso dizer, ele identifica possíveis alterações na próstata. A próstata, então, ela é uma glândula funcional, sendo uma glândula, a principal função dela é a produção de hormônios. E essa produção de hormônios, ela pode acontecer de forma desordeira ou não. Quando ela acontece de forma desordeira, ela acaba causando uma inflamação na próstata. Tendo essa inflamação, a próstata vai ter diferença de produção de hormônios, ela pode produzir ainda os mesmos hormônios, só que não com a mesma qualidade. A próstata pode ter um aumento do tamanho, e tendo um aumento do tamanho, ela vai interferir em outras estruturas, e é nesse aumento do tamanho que o exame de toque acaba identificando. Então, com a próstata aumentada, ela vai causar problemas, principalmente no momento de fazer a urina, porque com o aumento da próstata, ela vai diminuir o canal onde passa a urina para sair. Então, vai ter muita dor ao fazer urina, vai ter dificuldades em fazer essa diurese, que faz fazer o popular xixi, que nós chamamos. Também pode causar problemas intestinais graves. Mas isso num caso já mais avançado da doença, sim. Geralmente, quando acontece essa inflamação, a próstata já sofre ali essa alteração de tamanho. Então já é indicado. Nos exames de sangue, inclusive, quando já acontece essa inflamação, já é possível rastrear nos exames de sangue, e a partir da alteração dos exames de sangue, é indicado o exame. Isso é a importância da prevenção, Por né? isso a importância da prevenção. E a gente consegue talvez detectar antes de chegar a Exato, esse ponto. consegue já ver algumas alterações no exame de sangue que não alteram o tamanho da próstata, então sem alteração de tamanho da próstata e sem alteração em exames de sangue, não tem indicação do exame de próstata. Agora, curiosidade mesmo. Você sabe por que foi isso titulado de 40 anos, comunidade obrigatória? A idade, geralmente, ela é decidida pela fisiologia do corpo. Então, a partir de certa idade, o corpo é entendido como um corpo maduro, então a fisiologia, a forma com que esse corpo funciona, a forma como os sistemas que nós temos ali que compõem o nosso corpo conversam, ele funciona. Ele muda, então ele altera por ser um organismo maduro. Então, com essa alteração para um organismo maduro, começa ali a ter esse olhar para a prevenção. Agora, a gente já falou um pouco de atividades físicas, a gente já falou um pouco de saúde no geral, falamos de respostas, dados. Agora vamos trazer um pouco da nossa realidade de ambiente profissional. Eu vou convidar você para trazer nossas rotinas para a mesa e como que isso pode influenciar de forma negativa o nosso físico, né, o nosso mental, encadear de possíveis doenças. Na verdade, eu acho que a gente vive numa necessidade de ser produtivo, né? Eu acho que a gente ultrapassa, a gente tem muitos compromissos, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e o trabalho acaba sendo sempre a nossa prioridade, né? Sempre o trabalho, a família, enfim, outros afazeres, eles sempre vêm antes, acho que da nossa saúde, né? E eu vejo muito isso aqui na nossa realidade, né? Da questão da alta demanda e da gente ser produtivo e da gente querer mostrar o nosso serviço todo tempo, medindo com a régua, às vezes, do outro, né? Então, como é importante a gente ter um ambiente de trabalho como esse em que a gente trabalha aqui, que tem essas campanhas, que tem esses projetos, né, que a gente pode participar, e como é importante, às vezes, a gente sair 10, 15, 20 minutos e fazer parte de... Aqui na instituição a gente tem o CSP Saúde, né, que é um programa muito legal, onde a gente consegue estar sempre participando de uma coisa ou outra, quando a gente tem afinidade, né, e isso te tira ali, né, de dentro do teu foco, você vem, como é importante a gente parar 15 minutos, respirar, o cérebro dá aquela desligada da demanda, a gente volta até mais produtivo, mais engajado, assim, né, e ter os colegas de trabalho ali ao nosso entorno como apoio, de momento a outro parar, conseguir trocar uma ideia, né? Lá no nosso setor a gente tem essa relação muito aberta, então é muito bacana. Às vezes ali a demanda está muito corrida, está muito puxada, mas a gente consegue parar, a gente consegue trocar uma ideia com o colega do lado.
né? Enfim, eu acho que aquilo já te tira ali, te desestressa, né? Te faz voltar com outra cabeça, com leveza, dar uma risada ali, enfim. Esses tempos eu, experiência própria, assim, participei do CSC Saúde da parte da fisioterapia, né? Eu tava sentindo muitas dores na lombar, cheguei a travar 3 vezes, assim, e aí quando eles encaminharam, ó, tem algumas vagas, eu falei assim, poxa, eu quero uma dessas vagas, né? E aí foram acho que 4 semanas, 3, 4 semanas que eu participei, e que diferença, assim. Recentemente eu também comecei a praticar atividade física, a minha disposição, igual você estava falando, é outra coisa, eu comecei a ir na academia antes de vir trabalhar, foram alguns dias para eu conseguir, assim, tipo, poxa, vamos levantar e vamos ir, mas eu arrumava até a cama antes de vir trabalhar, coisa que sempre fica ali pro final do dia, né? Chegava em casa, passava café, arrumava a cama, vinha trabalhar com super disposição. Não consegui me manter nesse horário, mas eu tô conseguindo ir na hora do almoço, então, assim, é corridão, mas eu sinto que o meu corpo na parte da tarde, tipo, eu almoço, sempre é a tarde que o corpo dá aquela relaxada, né? Depois e tudo mais. Eu sinto que a minha disposição na parte da tarde, indo treinar na hora do meu almoço, mudou completamente, assim, sabe? O corpo mais ativo, é, sinais mais ligados, assim, a tudo, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir conciliar, né, essa parte da produtividade e entender que a gente também precisa dos cuidados e participar de campanhas como essas que o CSC Saúde, que o nosso trabalho oferece pra gente, né? Eu, particularmente, é o único lugar que eu trabalhei que tem esse tipo de engajamento e que quer, e que a nossa gestão também faz questão de que a gente sempre fica eu vou ficar fora, é igual da fotografia, 40, 45 minutos a produtividade, né? E é legal porque é a minha gestão que me engajou a participar, tipo, olha, você não tinha comentado, não quer participar? Então, isso é muito bacana, assim, né? É difícil, pelo menos eu, na minha experiência profissional, assim, nunca havia encontrado isso, né? E eu acredito que eles entendem também, né, o como isso afeta a nossa produtividade, nosso foco, a nossa atenção e a nossa entrega das nossas demandas ali do dia a dia. Então, eu acho que conciliar, nem sempre a gente vai conseguir conciliar, né? Mas é sempre uma tentativa, né? E eu sempre digo, né? Eu acho que quando a gente procura uma atividade física para fazer, a gente tem afinidade, por exemplo, eu adoro andar de bicicleta, por lazer mesmo. A musculação é algo ainda. Eu tô indo, sabe? Eu tô indo, diz que depois de 21 dias do cérebro da gente, ele já cria a rotina, e aí aquilo passa a ser, né? Todo dia 20. Então, amanhã eu conto pra vocês. E, então acho que é muito importante a gente achar algum tipo de atividade que a gente tem prazer em fazer, porque a chance da gente se manter ativo nela durante mais tempo é bem maior, né? Então, além de praticar a musculação, eu também ando de bike. Então, eu acredito que a bike ela vai ficar por muito, muito tempo. A musculação talvez eu fale vez ou outra, sabe? Mas de conciliar e de achar prazer naquilo que faz, né? Ainda mais em uma cidade como a nossa, que tem muita ciclovia, que é bacana de você passear, sabe? Eu, particularmente, gosto muito de praticar ciclismo aqui em Maringá. E conciliar, né? Todas essas coisas, o profissional, o pessoal, com a saúde, né? A estética e também os exames regulares, né? A gente também tem que fazer, pelo menos uma vez ao ano, sempre no hemograma, né? O mais básico, e vez ou outra, né, gente? Poxa, tipo, com gastrite, a gente começa, né? Deixa eu marcar uma endoscopia, né? Então, é sempre importante. Bom, levando em conta tudo que você falou, veio vários. Você fala de cidade, sai isso, mas eu, falando do trabalho em si, a gente fica muito tempo sentado, né? Todos nós. E ter algum tipo de atividade, eu acho que você faz laboral, não faz? Sim, a gente já teve uma rotina mais frequente de fazer ginástica laboral, né? Eu vi até que agora o pessoal do SESI, a gente colocou algumas plaquinhas de como se alongar na sua cadeira mesmo, né? Que, cara, é assim, literalmente, dar uma esticadinha pro lado, jogar o braço aqui atrás já ajuda muito.
né, eu trabalhava na academia, mas eu dava aula de dança, eu dava aula de spinning, que é a bike só que parado ali, né? Dava aula de treinamento funcional, tudo isso. E até voltando um pouco também sobre o estigma ali, né, de quanto o homem se bloqueia para poder fazer certas coisas, né? Era muito difícil ver um homem fazendo uma aula de dança, por exemplo. E eu era um professor de dança, eu que sou formado em zumba, fit dance e tudo mais. E muitas vezes até a minha imagem era vinculada a algo mais afeminado, digamos assim, né? Então, para você ver como o estigma é tão forte que eu via homens, né, em geral héteros, tendo vontade de fazer aula de dança, mas eles não faziam por medo de como eles iam ser vistos. E aí, às vezes, eu sabia que eles tinham a vontade de fazer, mas eles faziam comentários sobre mim de que eu fazer seria errado, sabe? E isso não feria nem um pouco a minha masculinidade. Eu continuava dando minhas aulas de dança, gostava muito, inclusive, dançar é uma coisa que acho que, além da atividade física em si, desestressa muito. É muito relaxante, né? Dançar, extravasar. E a aula de dança, né, quando eu fazia lá, era uma aula de dança não de passos, né, como se fosse aprender a dançar uma dança de salão, né? Era funk, né, algumas coisas mais populares, e isso fazia as pessoas se divertirem muito. Então era um momento muito de atividade física, mas também de descontração para mim. Então, às vezes você está se bloqueando de fazer uma atividade física que pode ser uma coisa tanto psicológica quanto física, e que vai te estressar muito, no dia de receio, né, de fazer algo que pode manchar a sua imagem, que pode fazer você ser menos homem, algo nesse sentido, pode te privar de muita coisa. Eu fiz aula de teatro, 7, acho que foi. Fazer teatro, daí o pessoal lá precisava de homens para conseguir fazer o momento feminino. Aí chamaram a galera pro teatro. Eu fui, né? Então, Acho que mais os benefícios, né? A questão de, tá ali. Eu fiz também, só que era mais dança de salão, assim, um mês a gente treinava, tipo, forró, aí no outro mês, valsa, tinha, né? E a gente tinha os pares ali, que ia revezando, mas como a gente dava risada, assim, eram 2 horas de muita diversão, porque, ia rodar para um lado do salão, aí trombava no outro casal, assim, então, é mais benefício que aquilo me trazia. E realmente, a quantidade de homens era baixíssima, assim, e a maior parte que tinha era a esposa já com o marido, assim, me puxava ele, né, me arrastava. Mas é muito legal, assim, eu acho que o pós, né, é igual a atividade física quando eu vou na academia, eu não queria ir, mas quando eu saio de lá, que sensação boa, assim, sabe, tipo de, nossa, pode vir que agora eu tô pronta, vem a dia, né, que agora eu tô pronta, então, eu acho que é muito mais os benefícios que a gente vê depois, né, a longo prazo, né, e às vezes até imediato, como depois de sair de uma aula de dança em que a gente riu, que a gente se divertiu, né. Isso não vai mudar em nada, né, na masculinidade, né, enfim, são estigmas que tem aí cultural na cabeça que eu acho que te prende de, às vezes, viver coisas extraordinárias, né, e aprender. Então, na experiência que você tem de exercícios e alongamento, então. Lá é tranquilo também, mas a vida tem que sentado e evitar mesmo no almoço, no banheiro. A GS a gente também não tem, mas devido a algumas conversas recentes, a gente começou a motivar a galera a jogar vôlei com mais gente. Estamos tentando migrar para vôlei, uma coisa assim, e chamamos todo mundo. E tá indo, eventualmente vai tendo pelo menos, sei lá, 6, 7, 8 pessoas ali, já dá pra fazer alguma coisa e toda semana, por enquanto uma vez por semana, Aí já dá até pra usar o espaço, né? Pra convidar a galera pra vir jogar vôlei. Se quiser jogar vôlei, vamos inventar o time do CSC Alunos. Venham. Bom, acho que vai começar a encaminhar pro final do nosso podcast. Vou abrir agora, se vocês tiverem algum comentário, alguma lá, se vocês quiserem reforçar algum ponto.
Eu queria também comentar um pouquinho, acho que a gente entrou um pouco nesse assunto no meio, mas sobre essa questão do emocional do homem, que eu acho que é uma coisa que tem um bloqueio quase tão parecido quanto a questão do Novembro Azul, né? De que o homem não pode chorar, ele não pode mostrar fragilidade emocional, ele não pode, né, não pode nem às vezes chorar por alegria nem por tristeza, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu lembro quando eu fui anunciado como supervisor, eu chorei de emoção na frente do meu time inteiro, né, na frente de todo mundo ali no CRA. E eu acho que às vezes, talvez, se fosse um tempinho atrás, quando eu estava na academia, eu jamais fazia isso. Ambiente de academia, né? E, né, homens, né, fortes e tudo mais, você não pode mostrar esse tipo de situação, sabe? E o quão aliviante era para mim poder externalizar aquilo naquele momento, porque eu realmente estava muito feliz, né? Porque eu hoje sou gestor há 1 ano e pouco, mais ou menos, e era uma coisa que eu queria muito alcançar, né? Eu queria muito ser supervisor, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, então era um objetivo que eu tinha. E poder externalizar isso para que as pessoas que estão no meu entorno, né, em volta de mim, saibam que é uma coisa importante para mim, eu acho que hoje até facilita para que eu tenha uma boa relação com o meu time. Para que o meu time entenda, cara, é tão importante para ele que ele foi transparente naquele momento de mostrar o quão feliz ele ficou com aquilo. Né? Então, a gente se permitir isso, se permitir transparecer, seja uma dor física, uma dor psicológica, facilita muito na nossa vida, seja, né, a se cuidar na parte da saúde, mas também a criar vínculos. Né, que muitas vezes a gente acaba criando esse escudo protetor e não posso mostrar, não posso sentir, não posso, não posso chorar e tudo mais, e isso vai só bloquear a gente. Então, acho que essa parte de frase, né, tão marcada, né, o homem não chora, tem que ser quebrada. E eu acho que, assim, tá sendo, mas ainda é um estigma muito, muito forte. Então, assim, não se prendam. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Não se prendam nesse estigma. Porque acho que a partir do momento que você começar a se permitir sentir de verdade e transparecer isso, tanto as suas relações quanto a forma como as pessoas vão te ver vão melhorar. E a forma como você vai se sentir consigo mesmo. Porque você vai estar sendo sincero consigo mesmo. Eu acho que quando eu trabalhava na academia, que eu trouxe toda essa questão, né, de eu precisar, às vezes, colocar uma máscara, né, e fingir que não posso mostrar emoções, né. Tinha muito disso também, de eu precisar colocar uma máscara e não, eu tenho que parecer o cara forte, o musculoso, o atlético e tudo mais. Não, na verdade eu sempre fui um cara muito emotivo, sempre fui um cara que chorava por algumas coisas e tudo mais, tá tudo bem. Mas eu me bloqueei muito, ora ter essa facilidade é muito importante para mim. Então, o recado que eu queria passar é muito nesse sentido. Não se bloqueiem, permitam sentir que isso vai facilitar muito no dia. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CSC Connect Podcast. Estamos começando o 10º episódio hoje, dessa jornada de 2025. E hoje o tema da nosso podcast é Saúde do Homem e Qualidade de Vida. Esse tema está em alta agora, porque a gente está em Novembro Azul, né? Assistindo a nossa conversa hoje. E para isso eu trouxe convidados muito especiais, escolhidos a dedo aqui no CSC, alunos, para compartilhar dessa conversa com a gente. Então, muito obrigado aos participantes. Uma breve apresentação, então. A gente tem o Rafael, a experiência do aluno da UNICELV. A gente tem o Gabriel, e aqui do CSC Alunos mesmo, e o Luiz Alfredo, que é do Registro de Diplomas, também do CSC Alunos. Então, e eu vou abrir para a apresentação. Fique à vontade. Trazendo um pouquinho trazendo dados, né, a respeito desse assunto. O homem não chora, mas muitas vezes, infelizmente, ele não chora, mas ele acaba trazendo e internalizando tanto isso e acaba recorrendo a medidas que não são, como eu posso dizer, lícitas, exato. Mas não era bem isso que eu queria dizer, mas ok. É porque, assim, é um dado muito pesado, mas eu acho que é um dado importante de trazer aqui. A taxa de suicídio no Brasil ela é 4 vezes maior entre homens e mulheres. Então, assim, é muito importante ter ali a consciência de que você não está sozinho, você pode sim pedir ajuda, você deve pedir ajuda e com certeza terão pessoas do seu entorno que estarão dispostas a prestar.
Então, assim, não há necessidade de guardar tudo para você, não há necessidade de vestir essa máscara de sou invulnerável, não preciso de ajuda, está tudo certo comigo. Se sentiu algum desconforto, sentiu que realmente precisa de ajuda, procura um amigo próximo, um familiar próximo, ou até mesmo se você não quer abrir isso para pessoas que você conhece, procure um profissional qualificado, que com certeza ali sua identidade vai ser preservada, os seus dados não vão ser vazados, e você ainda vai conseguir ter a ajuda que você precisa. Acho que o recado está dado. Deixamos esse final que eu gostei, pesado para pensar, porque é saúde, né? Todo tema, acho que independente do que a gente está, enfim, a gente está falando simplesmente de cuidado de si mesmo, próprio em relação à saúde. Então, vou encaminhar para o final. Gostaria de agradecer aos meus convidados, nossos convidados aqui. Muitos de vocês conhecem ou estão conhecendo agora. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, FTC. Finalizamos agora o 10º episódio. Gostaria de convidar vocês também a curtir os outros, acompanhar a publicação no Viva Vitro, acompanhar também no canal do CC Vitro lá no YouTube. Curte, compartilha, arrasta em cima, manda para os colegas. E bora isso.